Sabe aquele paradoxo que para ganhar dinheiro no mercado financeiro é preciso ter muito dinheiro? E além disso, que é impossível prever ganhos ou prejuízos? Pois é, eu venho aqui te falar que, na verdade, não é bem isso. No mercado financeiro hoje, você tem boas opções de investimentos, até para um perfil extremamente conservador, com um valor bem pequeno, hoje a partir de R$ 30. Além disso, você consegue uma rentabilidade e uma margem de segurança melhor que a poupança. E infelizmente hoje no Brasil, muitas pessoas ainda investem na poupança por falta de conhecimento de produtos bem melhores. Bom, eu vim aqui te apresentar um tipo de renda fixa chamada Tesouro Direto. Se você nunca ouviu o que seria o Tesouro Direto, eu vou te fazer aqui uma analogia bem simples para você entender. Imagina que eu sou o Estado brasileiro. Na Constituição Federal de 88, lá tem uma série de direitos e garantias fundamentais que eu, Estado, preciso proporcionar à minha nação. Entre elas, eu preciso investir em saúde, investir em infraestrutura, investir em educação. Só que para eu fazer toda essa gama de investimentos, eu preciso de quê? Dinheiro, é claro. E aí que vem a questão. O Estado ele tem duas formas de obter essa receita. Uma delas é quando eu pego o meu próprio patrimônio público e eu exploro. Por exemplo, a União é dona de diversas propriedades. Ela pode fazer uma alocação dessas propriedades a terceiros. Além disso, quando as empresas públicas efetuam lucros, oferem lucros ou distribuem dividendos, essa é uma forma de receita pública. Outra forma é aquela que geralmente vem em nossa cabeça. É geralmente ligada à tributação. É quando o Estado ele lança tributos. E aí pode ser qualquer tipo de ente federativo, pode ser a União, pode ser o Estado, pode ser o município. No caso dos estados, por exemplo, o IPVA, os municípios, o ISS, o IPTU. No caso da União, o nosso famoso Imposto de Renda. Só que perceba o seguinte, imagine que o Brasil quer fazer um grande investimento em infraestrutura. E eu percebo que o que eu arrecadei, somado com aquilo que eu recebi de receita originária, ou seja, utilizando meu próprio patrimônio, não foi suficiente. Mas e aí? Eu, o Estado brasileiro, eu vou deixar de fazer esse investimento apenas porque eu não possuo recurso ali naquele momento? É claro que não. Qual é a solução para esse problema? O Estado ele olha para o mercado. No mercado ele vê a seguinte situação. De um lado, nós temos o investidor que ele está ali com excesso de liquidez, ou seja, um excesso de recurso. E do outro lado, tem eu, na figura do Estado, necessitando desse recurso, ou seja, vivendo uma situação de escassez de recurso. E como é que eu faço para atrair esse investidor com excesso de liquidez para mim? Eu lanço um título público, que é basicamente um papel onde eu garanto que daqui a X anos eu vou te pagar tanto o valor que você investiu em mim e ainda vou te dar uma rentabilidade maior. Ou seja, pode ser por meio de uma taxa de juros, pode ser por meio de uma Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira. Pode ser uma forma mista, onde eu te dou uma taxa de juros e ainda te garanto, por exemplo, a inflação do período. Ou seja, você garante que naquele período de tempo o teu dinheiro ele vai continuar valendo a mesma coisa que ele vale hoje. Eu te garanto a inflação daquele período. Então, assim, são diversas formas que eu tenho para atrair aquele agente superavitário a investir aqui em mim. E dessa forma, nasce assim o Tesouro Direto, que é essa página aqui que vocês estão vendo. É basicamente onde você consegue comprar títulos do governo. Então você acaba sendo um financiador do governo. E em relação à segurança, é considerado o título mais seguro do mercado brasileiro. Por quê? Porque a própria garantia de pagamento é o governo brasileiro. Então, eu sou a garantia de que eu vou te pagar. E se o governo brasileiro optar pelo não pagamento, isso seria o total caos da economia brasileira. Então, imagine que a garantia do pagamento é extremamente necessária para manter tanto nossa política monetária, nossa política fiscal, nossa taxa de câmbio.
Logo, por isso, é considerado o meio mais seguro, porque o governo brasileiro é o garantidor desse pagamento. Bom, então eu te trago aqui para o site do Tesouro Direto. Nesse site, a gente consegue ter esse acesso, hoje de forma bem simples, através do GovBR, por exemplo, que é uma chave de acesso para praticamente todos os produtos digitais do governo. Você clica aqui na área de login, ele vai te empurrar para essa página, onde você pode entrar com o GovBR. É só você colocar seu CPF e sua senha de acesso. Bom, assim que você fizer seu login, por exemplo, com o GovBR, você vai chegar nessa página, onde ele já vai te mostrar todas as opções que você tem para investir nesse período. E aqui eu vou te explicar só uma seguinte situação. Existem 3 tipos de renda fixa. Existe aquela renda que ela já é pré-fixada, ou seja, é quando eu te dou uma taxa de juros. Por exemplo, eu te prometo que se você segurar esse título durante um ano, eu posso te pagar, por exemplo, 10%, 11%. Compreende? Existe aquela também chamada pós-fixada. A pós-fixada você não tem uma certeza exata de quanto você vai receber, mas eu te dou um parâmetro para que você compreenda que daqui a um tempo você vai receber aquele valor. Nesse caso, imagine, por exemplo, uma taxa Selic, onde essa taxa ela varia basicamente com as reuniões do Copom, o Conselho de Política Monetária, que é como seria uma espécie de reunião de condomínio entre o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento e o presidente do Banco Central, onde eles definem a taxa de juros básica da economia brasileira. Então você consegue ter um panorama, porque a cada reunião já se deixa claro que na próxima reunião ou eu vou aumentar a taxa, ou eu vou diminuir, ou eu vou mantê-la constante. E a última opção é uma forma híbrida. É quando eu digo, olha, se você segurar esse título durante um ano, eu te pago, por exemplo, uma porcentagem desse valor e, além disso, eu te dou a inflação do período. Ou seja, eu tenho uma parte que é fixa, que eu já sei o quanto eu vou receber ao fim desse período, e eu tenho uma parte que é variável, por exemplo, a inflação do período. Ou seja, ao fim desse período eu não vou sair com o meu dinheiro desvalorizado, porque eu consigo rentabilizá-lo tanto, por um lado, por uma taxa fixa, quanto por outro lado, pela inflação do período. Então, assim, são essas 3 formas que você tem de fazer aqui o investimento na renda fixa, no caso, Tesouro Direto. No entanto, eu vou trazer aqui um exemplo para você. Nesse caso, eu vou levantar aqui o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Ele é um título híbrido, ou seja, ele vai te pagar o IPCA, que é a inflação do período, e vai te pagar também uma taxa de 5,9% ao ano. Ou seja, você consegue ter tanto uma parte fixa quanto uma parte variável. Perceba aqui que o valor mínimo para investimento é de R$ 43,48. Existem títulos hoje que você consegue entrar até com R$ 30. Vamos fazer uma simulação de investimento? Principalmente, vamos comparar a rentabilidade de um título público com outras opções de investimento? Se você vier aqui em simular investimento, quanto eu quero investir hoje? Vamos colocar que você começa hoje com R$ 1.000 e que ao longo do tempo você vai todo mês colocar mais R$ 100. Ele mesmo já vai simular o valor para você aqui, ó. E se você segurar esse título até o mês 8 de 2040, você vai ter investido um total de R$ 20.600 e você vai ter um valor bruto de quase R$ 50.000. É interessante falar que o título público, no caso aqui, esse Tesouro IPCA+, ele incide imposto de renda. Só que mesmo você tirando o valor do imposto de renda e as taxas da B3, você ainda tem um valor líquido de R$ 42.499,68. Perceba que no mesmo período, a poupança renderia apenas R$ 35.000. Um CDB, 37 mil. LCI e LCA, 35 mil. Ou seja, perceba que, mesmo com essa tributação de imposto de renda e taxas,
ainda é muito mais rentável você investir em um título público do que investir na poupança. E perceba que, dentre essas 5 opções que foram dadas de parâmetro, a poupança representou o menor valor em todas elas. Ou seja, se você está colocando dinheiro na sua poupança, você está perdendo dinheiro. Bom, dessa forma a gente encerra a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E quem sabe na próxima eu falo um pouco mais sobre Selic, Copom, LCI, LCA e outros títulos e outras opções de investimentos. Obrigado.